Boa tarde a todas e a todos. Vamos então começar. Eu chamo-me António Teodoro, sou o coordenador científico do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento e foi-me pedido pela FCT para coordenar esta mesa. Nós tínhamos previsto, não no site, mas foi mostrado agora, ter uma apresentação, uma abertura com estudantes do Ciência Viva, não está ainda na plataforma. Eu acordei, eles fecham em vez de abrir. Como estas sessões são cronometradas ao minuto, não podemos esperar e adiar mais. Vamos então dar início a estes nossos trabalhos. Estão previstos 7 apresentações de projetos. Eu há pouco localizei 5 dos responsáveis, mas nós vamos então começar. O debate será no final, para evitar que os últimos tenham menos tempo. Eu pedi a todos os apresentadores, aos oradores, que tenham em atenção 7, 8 minutos, e a tolerância máxima os 10 minutos, mesmo 7 vão dar 70 minutos, nós temos 90 e já começamos um pouco mais tarde. E aquilo que eu pedi a todos os participantes é que, quando tiverem notas e observações, anotam sobretudo o nome do PI, do investigador principal, daquele que apresenta, e depois colocam diretamente essas questões. Portanto, o primeiro na lista que me foi fornecida pela FCT é a professora Maria de Lourdes Rosa, do Instituto de Estudos Medievais. Está aqui e tem uma comunicação intitulada o Projeto Vínculo, Ciência e Comunicação de Ciência. A palavra é sua, escolha o local melhor, presumo que ali o púlpito é o melhor. Da informática que me disse que quando eu estivesse aqui, tinha que estar. Onde é que está a pessoa do suporte informático? Está aí, veja lá. Não tem aí a sua apresentação? Tenho um site, mas ele disse que tinha de mudar de ecrã para... Se calhar podemos começar por outro, quer? Só se começarmos pelo segundo. Você não vai apresentar... Aí apoio ou não? Ele Não. disse que quando chegasse, quando fosse a minha vez, aparecia. Você consegue ajudar? Mas se não, passamos à segunda comunicação. A palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. Portanto, eu sou a investigadora principal deste projeto, o projeto Vínculo, que é um projeto financiado pelo European Research Council e que tem sede no Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Este projeto foi ganho em 2000, é uma bolsa Consolidator, foi ganho em 2018 e começou em junho de 2019 e vai prolongar-se até ao final de 2024. O projeto tem, neste site podem encontrar informação extensa sobre ele, inclusivamente este vídeo que eu gostaria de passar aqui, mas também ocupava logo 5 minutos, mas de qualquer maneira chama a atenção para o vídeo que explica a lógica e os conteúdos do projeto. E o que é isto? Antes de mais, é um projeto de história medieval e moderna, portanto, entre os séculos XIV e XV, que estuda um fenómeno da sociedade, muito importante nas sociedades, sobretudo do sul da Europa, chamado a vinculação. A vinculação era, rapidamente, constituir uma entidade corporativa que protegesse os bens do grupo familiar, em geral, do grupo familiar, até ao fim do mundo, com componentes muito fortes de proteção da propriedade, proteção do estatuto social, identidade, portanto, obrigação de porte de um conjunto de sinais da família,
subtração desta propriedade à estrutura do mercado, por exemplo, era impossível vender, os sucessivos administradores não eram responsáveis pelas dívidas, etc. E também um conjunto grande de sufrágios pelas almas dos instituidores, e aqui entramos no campo da história das mentalidades e da perpetuação do parentesco em nome do antepassado, etc. Portanto, era este objeto de estudo bastante histórico, devo dizer, e que eu, quando programei o projeto, tinha pensado deixar 5%, tipicamente, é o que se costuma fazer, para o outreach e para a educação. Ao começar a apresentar o projeto em vários sítios, deparei-me com uma coisa que não pensei, erro meu, que acontecesse era: para que é que serve isto? Mas o que é isto da vinculação? Para que é que se dá este dinheiro para estudar a vinculação? E então aumentámos bastante o budget e as nossas preocupações em relação à questão da educação e da comunicação de ciência. Não fizemos dela o centro, claro, porque isto é um projeto de investigação pura e dura, com um grande trabalho. Nós, por exemplo, já temos esta nossa base de dados com cerca de, nesta altura, 20 mil documentos aqui relativos à vinculação. Portanto, isto é um trabalho muito especializado, mas investimos então bastante na parte de explicar o que fazemos e porquê. E esta explicação é sobre isto mais que eu aqui queria falar, as ações que nós temos feito para difundir o projeto. Por exemplo, temos algumas periódicas, nós temos um Facebook, e no Facebook temos o vínculo do mês, é uma iniciativa em que cada membro do grupo, o vínculo, nós na verdade no princípio tínhamos o vínculo do mês, mas depois passámos ao vínculo da semana, e é uma iniciativa, vamos começar pelo vínculo do mês, é uma iniciativa feita por alunas da licenciatura, começaram a fazer isto elas próprias, o trabalho. Portanto, a maior parte destas pequenas histórias, cada mês publicamos uma história, a última é este Morgado Álvaro da Costa, um homem que foi afastado da herança porque em pequeno ficou queimado e, portanto, ficou com marcas não adequadas a um representante da família. E este trabalho foi feito desde o princípio por duas alunas da licenciatura, começaram no 3º ano, já estão numa pós-graduação e são elas que fazem, e é coordenado por uma doutoranda, entretanto doutorada do nosso projeto também. E isto tem sido muito importante para todos. E eventualmente nós temos atividades de extensão na universidade, como esta na faculdade, temos como é que isto se chama em português? Opções ligadas à investigação, quer de mestrado, quer de licenciatura, e, por exemplo, os alunos que participaram aqui nesta aula de licenciatura, até durante o Covid, foi um bocado complicado, mas uma parte do tempo conseguimos organizar um arquivo de um vínculo, e os alunos depois também participaram, eles próprios também fizeram um vínculo do mês. No fim do nosso trabalho, que é este aqui, no fim tem aqui, portanto, um conjunto grande de alunos a assinar. É muito importante para nós que os alunos vejam o seu nome. No fim vamos publicar um livro, aqui um livro virtual com todos estes vínculos. Depois temos também, portanto, o vínculo da semana, em que são cada membro do projeto escolhe um documento e faz um pequeno apanhado. Participamos em vários seminários nacionais e internacionais, fizemos uma exposição na Biblioteca Nacional, isto porque nós achamos que realmente aqui a educação de qualidade passa por explicar, por um lado, a alteridade na história, não é? Não é o passado como os nossos antepassados portugueses, é histórias diferentes, sobretudo a história antes do período da Revolução Francesa. É uma sociedade organizada de uma forma completamente diferente, mas não irracional. Portanto, isto para nós é extremamente importante, mostrar como é que estas instituições que realmente favoreciam a desigualdade social, a imobilização da propriedade, a celebração de milhares de missas, etc., não eram irracionais, funcionaram. Portanto, isto para nós é muito importante. E também a educação de qualidade passa por explicar as formas de construir a ciência, daí nós insistimos muito na apresentação dos documentos, na apresentação de todo o nosso trabalho arquivístico. A nossa base de dados
e no canal YouTube também encontram informação sobre a base de dados, como é que ela é construída, e investir na educação aos vários níveis e ao longo da vida. E esta educação ao longo da vida também está presente nas nossas atividades, consubstanciou-se, por exemplo, num encontro com os proprietários de arquivo, para a história partilhada, com que abrimos o projeto, e também com uma atividade que nós agora começamos a fazer. Devíamos ter começado antes, mas fizemos só na altura não podemos fazer por causa do Covid. São os Project Days, em que nós vamos a vários sítios e, em colaboração com as câmaras municipais, etc., explicamos a importância da história, explicamos a importância do património edificado, etc. E temos também, fizemos um curso livre, chamado Desvendar um Passado Desconhecido, durou 1 ano, com um conjunto de módulos que tinham a ver com isto, por exemplo, comunicação de ciência, valorização do património, etc., e que foi frequentado durante o ano, cerca de 15 pessoas, sempre em todo o tempo. E, portanto, vamos continuar com os cursos livres. Entretanto, também fizemos uma pós-graduação em Arquivística Histórica, começou o ano passado e tivemos 25 alunos, estão a acabar este ano, e vamos continuá-la. Portanto, conseguimos, para nós próprios foi um ganho, ver como é que a partir de um projeto de investigação tão específico, tão aprofundado em termos de história pura e dura, se conseguiu passar para um conjunto muito grande de iniciativas relacionadas com esta educação aos vários níveis, na faculdade e também fora da faculdade. Muito obrigado. É o que se chama ter ali um despertador. Vamos então à segunda comunicação da professora Teresa Seixas, do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra. A comunicação Ensino Experimental de Física Ambiental em Angola. A professora tem a palavra. Então, boa tarde, obrigada pelas suas palavras, já disse o título da minha apresentação. Este ensino experimental de física ambiental em Angola está a ser elaborado por um conjunto de docentes, nomeadamente há outros colegas, o colega Manuel Silva, da Universidade do Porto e do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra, e também um outro coautor, que é o Salomão Francisco, da Escola Superior Pedagógica da Lunda Norte da Universidade do Conde, em Angola. O nosso estudo, então, sobre o ensino experimental da física ambiental, podemos enquadrá-lo desde já, pelo menos, em 3 objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente a educação de qualidade, a ação climática e as parcerias. Em particular, este objetivo 17 das parcerias para a implementação dos objetivos, gostávamos só de realçar que a Unesco, no seu relatório recente, 2021, nomeadamente o relatório do International Bureau of Education, promove o estabelecimento de parcerias entre universidades de diversas regiões do mundo, e nós realmente estamos a efetuar entre a Universidade do Porto e a Universidade de Conde, em Angola. Também a Unesco, no seu, digamos, para a implementação de atividades de educação, ela realça a educação como um meio de mitigação das alterações climáticas. A ONU, também no campo da educação, faz realce à educação, em particular na área ambiental, em diferentes vertentes, nomeadamente na vertente de ensino de física ambiental. É aí que o nosso estudo incide, e vejamos neste slide algumas das instituições do ensino superior onde existe a licenciatura de Física para o ensino, nomeadamente
na Escola Superior Pedagógica da Lunda Norte, onde é um dos coautores. Também na província do Huambo e da Huila, no Instituto Superior de Ciências de Educação, e finalmente na Universidade de Namibe, na Faculdade de Ciências Sociais e de Humanidades. Destas 4 instituições, onde existe então a licenciatura de ensino de Física, só em 2 há a Física Ambiental, a Unidade Curricular de Física Ambiental. E essa unidade não tem vertente experimental, apesar dos programas apontarem para esse sentido. Daí que estamos neste programa conjunto para podermos realmente dotar os laboratórios da componente experimental. Permitam-me que partilhe convosco esta imagem onde estão alguns dos docentes e colaboradores deste projeto. Isto foi a quando da visita do secretário do Ensino Superior de Angola, porque um dos nossos colaboradores é também docente no Instituto Superior de Ciências da Educação da Huila. Também é uma outra imagem desse instituto. Isto foi a quando da visita do Sr. Governador Provincial da Huila. E agora, algumas das dificuldades que nós já registramos. Temos dificuldades gerais, nomeadamente a nível de corpo docente, em que o corpo docente é extremamente reduzido. Aquela primeira imagem do corpo docente da Escola Superior Pedagógica da Lunda Norte, são 11 docentes ao todo. Nas outras instituições o número também é reduzido, 16, 17. Em particular, uma outra dificuldade tem a ver com a igualdade de género, ou melhor, a desigualdade, uma vez que em 3 das instituições há apenas uma mulher a lecionar o ensino da Física, e na Universidade de Namibe esse número é 0. Outras dificuldades têm a ver com as infraestruturas de internet e de ensino de investigação. Certamente sabem que as ligações à internet costumam constituir uma dificuldade. Mas também temos dificuldades a dispersão da população, rede de transportes, condições económicas. Apesar de, por exemplo, na província da Lunda Norte, o PIB per capita ser relativamente elevado face a outras províncias, a riqueza per capita não é. Mas isso levaria-nos a outro ponto de discussão. Salientar algumas das dificuldades particulares que nós já registramos. O custo da instalação e a manutenção dos laboratórios é algo que realmente é uma dificuldade, assim como a falta de tradição no ensino experimental, em particular na física ambiental. Então, que oportunidades é que nós já estamos a considerar? São diferentes projetos, nomeadamente projetos que têm o foco na África Austral. Posso salientar, por exemplo, um desses é o SASCOL. Isto é um projeto alemão, de financiamento alemão. Tem um foco, África Austral, em particular países de língua portuguesa, mas um outro projeto entre Portugal e a África é o do National Geographic Okavango Wilderness Project, em que já temos um dos nossos estudantes de doutoramento, está a ser financiado por esse projeto, e o propósito da sua tese de doutoramento na área de ensino e de divulgação é fazer o estudo das alterações climáticas na sala de aula. Mas há outros, nomeadamente projetos que envolvem a FCT e a Fundação HK, também projetos da União Europeia e a África, também são projetos que também poderão constituir uma oportunidade. Em termos de colaboração para o ensino, Portugal-Angola, eu quero realçar os programas a nível terciário, nomeadamente mestrados e doutoramentos na área de ensino e divulgação. Nós, a nível da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, nós temos realmente este tipo de nível de ensino, quer mestrado, quer doutoramento. As tecnologias de informação e comunicação vão ser elas que nos vão permitir no futuro o estabelecimento de laboratórios virtuais, remotos, ensino à distância.
E então, em termos de soluções, as soluções terão sempre que passar por a aquisição de equipamentos de baixo custo, uma vez que, enfim, penso que não será necessário repetir, mas em termos económicos, as instituições, um grande número de instituições e as instituições com as quais nós estamos a trabalhar não têm meios económicos para a aquisição de equipamento. E então nós optamos por estar a adquirir equipamento de baixo custo, nomeadamente Arduino, sensores compatíveis, mas também a montagem de laboratórios virtuais remotos vão permitir aos estudantes um acesso 7 dias por semana, 24 horas. Também a realização de cursos MOOC e a nível do Moodle vão permitir o ensino nessas instituições e nomeadamente, sem me querer repetir, a formação avançada em Portugal, a nível da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Em termos de análise futura, gostava de deixar esta questão. Será que esta situação, enfim, que nós nos estamos a deparar relativamente ao ensino experimental da física ambiental se repete noutras universidades de Angola? Um dos propósitos de trabalho futuro é o escalonamento da escala micro para uma visão macro em Angola e tenho que agradecer à FCT, enfim, todos os projetos que nos estão a permitir o financiamento deste estudo e agradecer à audiência. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Como compreendem, aqui o tempo é um bem escasso. Eu dou a palavra de imediato ao professor João Luís Cordovil, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, que tem uma comunicação de apresentação do seu centro. Alguém do serviço técnico? Ok. Acho que... Não. Não, é que eu tinha... Exato. Conseguiu? Ok. Bom, perfeito. A palavra é sua. Já está. Então, pronto. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Eu venho falar-vos do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Não venho falar de um projeto, venho falar de uma unidade de investigação. Será um pouco singular aqui neste contexto. E falo-vos, pronto, enfim, neste momento falo-vos na qualidade de coordenador da unidade de investigação, coordenador científico do Centro de Filosofia das Ciências. O que é que vos queria dizer? Queria-vos dizer que o Centro de Filosofia das Ciências é um centro, uma unidade de investigação criada, financiada pela FCT desde 2003. Portanto, estamos quase a fazer 20 anos. Fazemos 20 anos para o ano. E é por isso que eu achei interessante trazer aqui este exemplo. Se a FCT está a fazer 25 anos, nós estamos a fazer quase 20 anos. Portanto, nós somos uma daquelas unidades que faz quase todo o percurso da FCT. Foi um centro criado por 6 pessoas. É uma coisa muito pequenina. A maior parte destas pessoas, o professor José Croca, o José Quintal Marvão, a Maria Clara Queiroz, Nuno Baes, Olga Pomo e Rui Moreira. A maior parte destas pessoas eram professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e nós continuamos ainda a ser uma unidade de investigação sediada na Faculdade de Ciências de Lisboa. Outra coisa que também vos queria dizer é que a maior parte das pessoas que estão ali, que são os fundadores desta unidade de investigação, não são de filosofia, sequer. Muito menos de filosofia da ciência. Pode-se dizer que daquele elenco só existe uma pessoa de filosofia da ciência. Portanto, o que é que estava a suceder? O que é que sucedeu então? Sucedeu é que, de facto, em 2003, não havia praticamente em Portugal tradição em filosofia da ciência. Portanto, esta unidade vem vem desenvolver uma área de investigação que, apesar de ser uma área de investigação subejamente desenvolvida internacionalmente, a área da filosofia da ciência, em Portugal praticamente não tinha... tinha muito poucos praticantes, sendo obviamente o mais conhecido o professor José Gil, o Fernando Gil, aliás, peço desculpas, o professor Fernando Gil, mas não tinha, de facto, qualquer enquadramento, nem qualquer institucionalização. Não havia nenhum apoio institucional à filosofia das ciências. Portanto, o Centro de Filosofia das Ciências cria-se
como um movimento, um conjunto de pessoas interessadas em filosofia da ciência, não sendo eles profissionais de filosofia da ciência, sendo profissionais de física, de psicologia, de filosofia, mas, enfim, mais ligados à fenomenologia. Portanto, pessoas realmente interessadas em filosofia da ciência, mas não profissionais da filosofia da ciência. E, portanto, compete-lhes a eles, e depois a todos nós, criar essa tradição de filosofia da ciência, sendo que há aqui uma particularidade. Aquelas pessoas estavam no final da sua carreira. E, portanto, quase todos eles, com uma exceção, estão todos reformados. Bom, o Centro de Filosofia das Ciências, então, aparece em 2003 com 6 pessoas, a maior parte delas não da filosofia da ciência, e a partir daqui arrancou-se, então, esta tradição. Começou também o mestrado em História e Filosofia das Ciências na Faculdade de Ciências, o doutoramento em História e Filosofia das Ciências na FCUL, muito mais tarde, já em 2016, creio eu, o doutoramento em Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade, que, entretanto, acabou, e em 2019 surge o Departamento de História e Filosofia das Ciências na Faculdade de Ciências, o que também é uma singularidade. A existência de um Departamento de História e Filosofia das Ciências numa Faculdade de Ciências é uma singularidade não nacional, mas é uma singularidade a nível internacional. E, de facto, é muito particular. Tem a ver com razões históricas, porque é constituído por um conjunto de pessoas da Faculdade de Ciências, mas nós estamos em crer que, de facto, também do ponto de vista científico, tem qualquer coisa muito interessante, que é o contacto muito direto do historiador e do filósofo com o seu objeto de estudo, que são os próprios cientistas e a interrelação que existe. Nós, então, desde 2004, criámos, por exemplo, um seminário permanente que existe desde abril de 2004 até à data. A primeira pessoa que falou foi o professor António Garuccio, de Bari, e até agora tem continuado. Temos já quase 18 anos, temos 18 anos deste seminário permanente em Filosofia das Ciências. Agora, daqueles 6 que inauguraram o Centro de Filosofia das Ciências, neste momento temos uma equipa global de 132 investigadores, sendo 44 investigadores integrados doutorandos. Portanto, é uma diferença abismal. Quase todas estas pessoas, esses 44, já são pessoas, muitas delas muito ligadas à filosofia da ciência. Não todas, ainda há aqui uma componente muito interdisciplinar, que nos honramos, mas já há aqui já mais profissionais. Por exemplo, em baixo vocês podem ver que nós temos 17 contratados, ou seja, nós temos 17 DL57, entendido por DL57, investigadores do SEC, investigadores da norma transitória. Portanto, temos uma força de 17 pessoas jovens, contratadas, profissionais de filosofia da ciência. E temos também um número bastante interessante de pessoas que estão a fazer o doutoramento. Neste momento, há 26 alunos de doutoramento acolhidos pelo Centro de Filosofia das Ciências. E depois temos mais 53 colaboradores, enfim. Isto, obviamente, já filtrando todo aquilo, quem coordena unidades de investigação sabe que neste momento a FCT cada vez mais cria condicionantes para que as pessoas possam ser membros oficiais da unidade de investigação, nomeadamente vínculos a instituições portuguesas e depois instituições. Portanto, isso já é passando esse filtro. Neste momento organizamos em 3 grupos. Um grupo que se dedica à filosofia das ciências formais, metodologia e epistemologia, um grupo que se dedica mais à filosofia das ciências naturais e um grupo que se dedica à filosofia da tecnologia, ciências do humano, arte e sociedade. E depois temos este conjunto de linhas de investigação, que vão desde a tradição mais formal, mais analítica, e que tem a ver com as ciências mais formais. Portanto, temos desde a filosofia da matemática, muito formalizada ou lógica, passando pela filosofia da física, filosofia das ciências da vida, filosofia da biologia, metafísica da ciência. Não está ali, porque foi criado no ano passado a linha de investigação em inteligência artificial e coisas como ciência e arte e a relação entre a ciência e a política. Bom, como eu vos disse, nós temos uma equipa muito interdisciplinar, constituída não na sua maioria, mas em grosso modo, pessoas com formação de filosofia de base, mas depois temos física, química e eu próprio tenho formação de base em física. Portanto, o que é que fizemos desde 2003, enquanto criámos esta tradição da filosofia da ciência que não havia? Obtivemos 18 projetos financiados, publicámos 170 livros, centenas de artigos, mais de 1 milhar de comunicações, nós fazemos entre 100 a 200 comunicações por ano, organizámos centenas de eventos científicos, formámos 32 bolsas de pós-doutoramento, fizemos 24 doutoramentos, acolhemos, enfim, 19 contratos entre os DL 57 e investigadores FCT e SECs, falta aqui. E criámos linhas de investigação que não existiam neste país.
filosofia da matemática, filosofia das ciências da vida, filosofia da física, filosofia da computação e inteligência artificial, que foi isso que nós inauguramos no ano passado. Agora, a questão é, de 2003 a 2022, este centro criou toda uma tradição neste país. Agora vem a questão do quê que vem no futuro. Como vos disse, muitos dos nossos investigadores são da EL57. Eu vou já terminar. Muitos dos nossos investigadores são da EL57. E a nossa ligação à Faculdade de Ciências, que é muito boa do ponto de vista científico, é muito complicado do ponto de vista orgânico, porque a Faculdade de Ciências muitas vezes olha com, enfim, como os últimos, a nós e à história, como os estranhos ali. E neste momento a força de liderança e a força de trabalho são da EL57, como vocês sabem, ninguém sabe o que é que vai suceder a seguir. Ou seja, este é um centro de grande sucesso do percurso da história da FCT, criou uma tradição, criou um conjunto de linhas de investigação, obtivemos e produzimos imenso. E ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 2 anos. E basicamente é isso. Pronto. Esperando que o futuro seja risonho e que não seja essa grande que essa interrogação se transforme em algo positivo. Muito obrigado. Dou a palavra ao professor António Nogueira, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, que tem uma comunicação intitulada Troca de Conhecimentos em Gestão Sustentável da Pesca e da Aquicultura na Região Mediterrânica. Professor, a palavra é sua. Good afternoon, everybody. I apologize, but I'll do the presentation in English as I'll be talking about a project financed by Erasmus Plus program, and that involves 4 European countries and 4 universities, 4 higher education institutions in Egypt. The project itself is, this is the English name for the project. It's basically a translation of the title you have seen. This was financed in 2019 under this project, the Key Action 2, in terms of collaboration between, to exchange good practices between higher institution educations. And it's supposed to run into the 14th of November this year. I'm saying it's supposed to because we are aiming at an extension probably until March next year to give us time due to COVID to prepare a full conference for the project. The institutions involve 4 European universities, Aveiro, Palermo, Dubrovnik in Croatia, and Emuni in Slovenia. In Egypt, we have as partners the University of Alexandria, we have the Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport, Aswan University and Matruh. So within this range you have universities that range from very old universities in Egypt, Alexandria, private universities like the Arab Academy, which is really, it was funded, created by the Arab League, Aswan University in the Higher Egypt, and Matruh, a very young university in the Lower Egypt. The main objective for this project was, and still is of course, to develop a common master program in fisheries and aquaculture to be offered in the 4 European universities, but to be structured and run according to the Bologna principles. Of course, this project still had to be approved by the Egyptian Ministry of Higher Education, but they accepted that the programs can be created according to the Bologna principles. In fact, that's become a rule that they are doing over there. The program itself, it's called Sustainable Management of Fisheries and Aquaculture Science, and it tries to address a problem that we studied beforehand, before submitting the project, which is the fact that there was no master program being offered in Egypt that
really addressed both of these aspects, which are quite relevant from the point of view of fish production and in Egypt. So we have some degrees, some graduation degrees in fisheries, some in aquaculture, masters more or less the same, but there was no single program really dealing with the two aspects and being able to provide technicians with the background to address either of these together. So, as part of the program, we had to develop it from scratch. We started by working on the competences and skills that we wanted for the students of these masters to have, and that was our starting point. From there onwards, we start to group these competences in terms of large areas, and we came out with the course structure we have here. So basically we have one year, the first year, it's devoted, it has 4 courses per semester. One of these courses in each semester, it's an elective course. The idea behind it, I'm not sure if you look here, to the code we have here, for the elective courses, we have chosen an interesting approach from my view, which is that these elective courses, they can address or be relevant for both fisheries and aquaculture, which are the ones that you see on top. They might be more directed to the fisheries if someone really wants to focus its work afterwards in fisheries, and there was also courses offered more in aquaculture. So this allows building a set of expertise quite wide, really to address the needs of the work market in Egypt. Also, in the second year, mostly it's devoted to the development of the research program and preparation of the dissertation, and they have a course that was inspired by something we do also in Aveiro, which is to have a course that really provides basic knowledge about basic competences that are transversal to any area of study, both presenting seminars, basics in statistics, basics in a lot of things that students need to have in order to be able to communicate science and even to present their own work. Up until now, we have already, this was basically an abstract of a resume of what I just said. We start by identifying the competencies to be offered. The curricular program was fully discussed and identified, and this was really the early steps. Afterwards, we had a couple of workshops where the syllabi for the entire program, for each course of the program, was prepared in detail, and with the involvement of all 4 Egyptian universities, because they were really looking to address specifically things in a way that could be students going in Aswan or in Alexandria, they could have exactly the same background and the same preparation. The program then was accredited by the Egyptian Ministry of Higher Education, and staff training of the Egyptian partners was started in European universities, namely in this case in Palermo, which was fairly close from Egypt, so that was the chosen country. And also, at the same time, the different institutions, they start to acquiring dedicated laboratory equipment to be used by the course and financed by the Erasmus program. The first edition of the master started exactly when we expected it to be. Yes, okay, I have a control of time, thank you. And also, this started in September 2021. We are ending the first year of the master. At the same time, the program was accredited by a German institutions according to Bologna. It was accredited by Bologna, not only in Egypt. And the mobility of students between Europe and Egypt started, and even as I speak to you now, some of the students are starting to return from Europe to Egypt. This, the task that we'll do a quality assessment of the program, and
Also, we'll have a final conference at the end. Oh, so sorry. So this involved, just to wrap up, this involved mobility of about 55 students from Egypt and Europe in between the two countries. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Dou a palavra de Paulo Pombinho, do LASIG Extreme Computing, comunicação Mod-Est, análise do fluxo de estudantes no sistema de ensino português. Ora, boa tarde, então eu sou o Paulo Pombinho do LASIG da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Vou apresentar o projeto Mod-Est. Portanto, o projeto Mod-Est é um projeto feito em colaboração com a Direção-Geral de Estatísticas para a Educação e Ciência. E o objetivo é modelar e visualizar o fluxo de estudantes no sistema de ensino português, para tentar, através dessa modelação, conseguir fazer algumas previsões sobre o sistema de ensino. A DGEC forneceu-nos um conjunto muito alargado de dados. Portanto, nós temos informação sobre as inscrições dos alunos de 2008 a 2019, englobando desde o pré-escolar aos doutoramentos, apesar de nós nos termos focado no ensino obrigatório. Temos ainda acesso a alguns dados socioeconómicos, como seja, por exemplo, o emprego dos pais dos alunos e também as suas habilitações. Qual foi a metodologia que nós temos utilizado neste projeto? Portanto, começámos por ter que fazer uma limpeza dos dados e uma preparação desses dados para poderem ser utilizados em algoritmos de inteligência artificial. Portanto, isso significou, por exemplo, começar por ter que compreender o sistema de ensino, compreender as várias modalidades de ensino que existem, perceber como é que era o fluxo nessas modalidades, conseguir uniformizar algumas informações que significavam a mesma coisa, mas estavam escritas de forma diferente. Os dados que nós temos são anonimizados e, portanto, o facto de serem anonimizados introduz, por esse processo de anonimização, algum ruído que foi também necessário tratar, e para isso foi necessário estabelecer algumas métricas de qualidade de dados para conseguir filtrar aqueles dados que não estivessem com tão boa qualidade. E depois então utilizámos algumas técnicas de inteligência artificial que eu vou descrever muito brevemente, como os modelos Markov, clustering, árvores de decisão e visualização. A nível de modelos Markov, nós essencialmente fizemos uma modelação em que consideramos cada ano curricular como sendo um estado, e também estados para o abandono dos alunos e estados para a conclusão. Utilizando os dados que temos disponibilizados pela DGEC, nós conseguimos calcular quais é que são as probabilidades de transição entre estes estados todos, ou seja, qual é que é a probabilidade de um aluno passar do segundo para o terceiro ano, por exemplo, ou as probabilidades de retenção também, abandono e por aí fora. Portanto, isso, tendo este modelo feito, permite-nos instanciá-lo, tendo em consideração os ingressos e, nomeadamente, fazendo também aqui uma correlação com os nascimentos, que é o fator que tem mais correlação com o número de ingressos em cada ano, ingressos no sistema de ensino, mas também tendo em consideração, por exemplo, o saldo migratório, também a nível de ingressos, especificamente para outros anos curriculares que não o primeiro ano curricular. E tendo estes dados, nós conseguimos fazer previsões a longo prazo, portanto, prevendo, por exemplo, o número de alunos no sistema de ensino. O nosso objetivo é prever para 2030, e também qual é que é a sua distribuição. Portanto, e uma das coisas que é possível ver, por exemplo, é que o número de alunos tem vindo a decrescer, apesar de ter havido uma ligeira inversão na reta depois de 2012, por causa do ensino obrigatório até o 12º ano, até os 18 anos, aliás. Outra técnica que utilizamos são técnicas de clustering, em que nós vamos pegar nos percursos dos alunos, portanto, vamos olhar para cada aluno individualmente, fazer o percurso desse aluno no sistema de ensino, vamos fazer uma representação numérica para esse aluno e tentar que um algoritmo consiga juntar os alunos todos em diferentes grupos e tentar perceber se aqui conseguimos ler alguma coisa. Neste momento, o clustering que temos separou-nos os alunos em 5 grupos. Portanto, um grupo que são os alunos, essencialmente, que não tiveram o sistema todo de ensino sem uma única reprovação. Um segundo grupo com os alunos que tiveram uma única reprovação em todo o sistema de ensino. Depois, 2 ou mais reprovações. Um conjunto de diversos percursos em que existem, por exemplo, saltos, alunos que andam para trás, alunos, por exemplo,
alunos que estão no 12º ano, mas decidem ir para uma outra modalidade e voltam para o 10º ano, por exemplo. E depois também um grupo de alunos que abandona o sistema de ensino sem ter nenhuma reprovação. Neste momento, a nível do cluster, nós estamos a introduzir também informação sobre os dados socioeconómicos para tentar perceber se esses dados socioeconómicos têm alguma relação, se conseguem influenciar este agrupamento de outra maneira. Outra técnica que estamos a utilizar são árvores de decisão. Nós utilizamos um dataset de indicadores tirados da Core Data com cerca de 880 indicadores, isto ao nível municipal, e vamos também utilizar informação sobre a média dos exames também a nível municipal, e para tentar perceber se existe alguma correlação de algum destes indicadores socioeconómicos que tenham alguma influência no facto de alguns municípios terem médias dos exames superiores a outros. Neste momento, aquilo que nós estamos a encontrar, utilizando as árvores de decisão, há alguns indicadores que merecem ser explorados mais, mas não estamos a encontrar correlações. Portanto, poderá indicar que o sistema de ensino consegue ser mais ou menos independente destes fatores socioeconómicos e, portanto, mas isso é mais difícil de provar do que provar que existe uma correlação, não é? E temos também feito um trabalho a nível da visualização, portanto, pegando nos dados que nos foram fornecidos e utilizando um conjunto de diferentes visualizações que permitem, não só através de gráficos normais, mas também, por exemplo, como é o exemplo que está ali no lado direito, um diagrama de Sankey que nos permite ver o fluxo dos estudantes ao longo do sistema de ensino. E, portanto, através de uma visualização é, por exemplo, fácil de perceber, há ali umas faixas mais escuras, que são as retenções. Portanto, é fácil de perceber logo que em todo o sistema de ensino onde os alunos ficam mais repetidos é no 10º ano, por exemplo. E temos também algumas visualizações que permitem, por exemplo, ver mobilidade entre modalidades de ensino, ou seja, quais é que são, porque dá para perceber, por exemplo, que existem algumas modalidades que são claramente as originárias para outras, portanto. E pronto, terminando, como conclusões, nós portanto, fizemos um trabalho muito longo, que demorou muito tempo, portanto, de limpeza dos dados, preparação destes dados para poderem ser utilizados nos algoritmos de inteligência artificial. Como eu falei, queremos fazer previsões para 2030 utilizando estes modelos. Vamos integrar os dados socioeconómicos com os algoritmos de clustering, portanto, e também a nível das árvores de decisão, tentar... aqui convém só fazer uma ressalva, que é, portanto, nós nas árvores de decisão temos informação acerca de apenas médias a nível municipal, portanto, isso não é muito granular. Dava-nos jeito de ter informação ao nível do aluno, e nós ao nível do aluno apenas temos informação sobre se o aluno passa ou não de ano. E neste caso, portanto, seria interessante eventualmente explorar, tendo acesso mesmo às próprias avaliações dos alunos. E pronto, uma apresentação breve. Sim, senhor, 7 minutos. Muito obrigado. Professora Sílvia Di Marco, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Filosofia da ciência, para que serve e como contribui para uma ciência e tecnologia melhores e mais responsáveis. A palavra é sua. Conseguiu? Já está. Boa tarde. Eu sou responsável pela comunicação e os projetos do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. E muitas vezes uma pergunta que nos é feita é para que serve a filosofia da ciência. E vou saltar a primeira citação porque temos pouco tempo. E podemos, talvez, responder a esta pergunta, para que serve a filosofia da ciência, em 5 pontos. A filosofia da ciência serve para esclarecer conceitos, serve para avaliar de forma crítica os pressupostos científicos e formular novas teorias, incentivar o diálogo entre ciência e sociedade, serve também para questionar as implicações éticas da investigação científica e das suas aplicações. E, finalmente, serve para contribuir a educar o pensamento crítico os alunos das disciplinas científicas. E agora, por cada um destes pontos, vou apresentar alguns exemplos concretos.
Uma das tarefas clássicas e um dos métodos clássicos da filosofia é a análise de conceitos. E, portanto, esclarecer conceitos faz parte do dia a dia, digamos assim, dos filósofos. No caso da filosofia da ciência, temos, quando os filósofos trabalham em colaboração direta com os cientistas, podem dar, de facto, contribuições ativas para o desenvolvimento das ciências em questão. Um exemplo tem a ver com o estudo das células estaminais, onde o trabalho de uma filósofa francesa, Lucie Laplane, nos estudos das propriedades específicas do que é a estaminalidade, se são propriedades intrínsecas das células estaminais, se são propriedades extrínsecas das células estaminais, das células estaminais, cuja expressão depende do ambiente envolvente, se são propriedades extrínsecas que qualquer célula pode adquirir devido ao microambiente, ou se são propriedades controladas e mantidas pela população geral no seu todo. O estudo destas diferentes formas de ver as propriedades da estaminalidade tem, de facto, contribuído para desenhar experiências diferentes, porque é claro que se células estaminais são coisas diferentes conforme como as definimos, poderão ser estudadas de pontos de vista diferentes, e esta contribuição tem levado a avanços interessantes, sobretudo a nível de estudo de desenvolvimento de fármacos e estudo das células tumorais. No Centro de Filosofia das Ciências tivemos um projeto chamado Biodecon, que tinha a ver com a definição de biodiversidade, que é a definição de biodiversidade para a defesa da biodiversidade, que mostrou como, dependendo do tipo de definição de biodiversidade que utilizamos, então utilizaremos formas de proteção da biodiversidade diferentes, e é claro que é então fundamental, é possível ter diferentes definições da biodiversidade, mas é, portanto, fundamental esclarecer que definições estamos a utilizar para saber que políticas de proteção do ambiente e da biodiversidade queremos implementar. O segundo ponto este trabalho da filosofia da ciência, de avaliar criticamente os pressupostos de uma teoria científica e contribuir para a formulação de novas teorias. Um exemplo que quero trazer aqui tem a ver com o estudo do sistema imunitário, onde o trabalho de um outro filósofo francês, Thomas Fradieu, tem sido fundamental na crítica ao modelo tradicional de self-non-self e a proposta da teoria da descontinuidade da imunidade, que complementa a teoria tradicional e que, portanto, define o sistema imunitário de uma forma diferente e mais abrangente, e tem tido consequências muito interessantes a nível de considerarmos os indivíduos, e especialmente os seres humanos, não como seres homogéneos do ponto de vista genético, mas como chamados holobiontes, ou seja, cada pessoa é constituída por uma comunidade de células, que inclui células humanas, mas também micro-organismos e vírus, que são reconhecidos pelo sistema imunitário como sendo algo diferente de si, mas que, contra os quais o sistema imunitário não se ativa, não luta. E, portanto, uma redefinição do que é, a nível genético, a nível biológico, um organismo, um ente. No Centro de Filosofia das Ciências, neste momento, temos na área passando da área do sistema imunitário para o estudo das ciências cognitivas, sempre houve uma fortíssima interação entre filosofia da mente e psicologia e neurociências, e neste momento no CFSUL temos um projeto, o projeto InterSelf, que estuda como a interação com as máquinas ajuda a redefinir a definição do self,
e a PI deste projeto, a Nacionika, trabalha diretamente em colaboração com vários neurocientistas, até de renome internacional, como Carl Friston e o Vittorio Gallese, e realmente é um dos casos em que os filósofos trabalham lado a lado com cientistas e o hábito e a prática da filosofia da ciência de questionar os pressupostos que estamos a utilizar e propor novas teorias é um impulso para avançar com a investigação e abrir novos percursos de investigação. A outra tarefa da filosofia da ciência é incentivar o diálogo entre ciência e sociedade. Por exemplo, trabalhando hoje em dia na área de Big Data e da inteligência artificial, compreender, por exemplo, como todas as implicações que isto tem para a privacidade, por exemplo, ou a forma como tomamos decisões. São todos temas que são próprios da filosofia da ciência e que levam a uma outra área que a filosofia da ciência trabalha, em que o CSUL tem trabalhado bastante, que é a relação entre conhecimento científico e decisão política. Todos vimos como durante a pandemia esta relação é complicada e muito importante. E, portanto, estudar esta relação, analisar esta relação parece ser claramente cada vez mais importante. Em quarto lugar, esta tarefa de avaliar as implicações éticas da investigação científica e das suas aplicações. Penso que o caso mais clássico, digamos assim, é o da bioética, por exemplo, no estudo e no questionamento da legitimidade de utilizar animais na investigação científica, ou também, não sei o que é que aconteceu, também, por exemplo, o estudo das consequências do uso das tecnologias de manipulação genética, quais são as consequências que podem ter a nível, do ponto de vista ético, a nível individual e a nível de sociedade. São todos temas trabalhados pela filosofia da ciência e em que, é claro que também os cientistas interrogam-se sobre estes assuntos. É claro que os cientistas fazem análise conceitual, é claro que os cientistas revêem e criticam as suas teorias, mas de uma forma diferente do que faz um filósofo e no meio de muitas outras coisas que os cientistas fazem. Enquanto que a tarefa do filósofo é exatamente este questionamento contínuo. E, portanto, daí uma sistematização, podemos assim dizer, do questionamento. E este trazer um olhar de fora à ciência e daí a mais-valia de integrar a filosofia da ciência com a prática da ciência. E venho agora à contribuição da filosofia da ciência para a formação de cientistas. Podemos dizer, de uma forma geral, que as ciências, no ensino das ciências, aos alunos são ensinadas as teorias principais da área, da disciplina em questão, os métodos mais relevantes e é-lhe ensinada a capacidade, transmitida a capacidade elementar de aplicar estes métodos. E uma característica dos livros de texto é a de apresentar, em geral, uma visão empiricista e simplificada da ciência, focando na ciência no momento atual e não no processo científico, de construção do conhecimento. A filosofia da ciência, o ensino da filosofia da ciência vem questionar isso tudo e questionar os métodos e mostrar como as incertezas e a complexidade da construção do conhecimento científico. Isto em termos de valores epistémicos. Do ponto de vista dos valores e normas não epistémicas, o ensino da filosofia da ciência terá todas aquelas vertentes que vimos antes, como conduta,
estudar e analisar a conduta científica, as questões éticas na experimentação com humanos e animais, a reflexão sobre as consequências da investigação e os seus impactos sociais, e as questões éticas na comunicação da ciência e qual é o papel do cientista enquanto especialista na definição de decisões políticas. Mais uma vez, tudo isto não é prerrogativa dos filósofos da ciência, mas os filósofos da ciência fazem isto de uma forma sistemática e, ao ensinar paralelamente a ciência em si, a filosofia da ciência, oferecemos aos alunos instrumentos críticos que nós pensamos os levam a ser investigadores não só mais responsáveis, mas que se questionam mais e, por se questionar mais, podem ser mais criativos, porque têm um olhar mais de fora da sua disciplina. E peço desculpa por ter roubado muito tempo e obrigado. Muito obrigado. Teresa Carvalho, está a professora Teresa Carvalho? Não a vejo, estás? E como é que se chama? Faz favor. Então, é do CIPES, do Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior, e tem uma comunicação na UBEST, presumo que seja um projeto. Exatamente. Parcerias na produção de conhecimento, crenças, estratégias e tensões. E tem... Já está aqui, mas não está ali. Desculpe, diga-me o seu nome outra vez. Maria João Manatos. Maria João Manatos. Se calhar fiz alguma coisa que não devia. Foi. A palavra é sua. Ok. A professora Teresa Carvalho não pôde estar presente e ela foi a investigadora, coordenadora deste projeto que acabou o mês passado, sobre parcerias na produção de conhecimento, crenças, estratégias e tensões. Foi um projeto FCT da Universidade de Aveiro e do Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior. Eu fui investigadora contratada no âmbito deste projeto, que ele visou avaliar o impacto das políticas de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas pela União Europeia nas políticas, nas instituições e nos atores em Portugal. E, portanto, pretendeu entender como é que estas políticas e como é que estas narrativas europeias se foram traduzindo no contexto nacional e compreender como é que as diferentes instituições e os diferentes atores, portanto, integravam essas narrativas e essas políticas. O projeto teve 3 fases essenciais de trabalho. Numa primeira fase, pretendeu-se avaliar primeiro o contexto europeu, portanto, as políticas europeias de ciência, tecnologia e inovação, portanto, primeiro no contexto europeu e depois perceber como é que elas eram ou não traduzidas no contexto português. E, num segundo momento, avaliar as percepções dos académicos portugueses e foi feito isso através de um questionário enviado para as instituições de ensino superior portuguesas e perceber como é que qual era a sua percepção relativamente a estes novos modos de produção de conhecimento e qual era o seu nível de envolvimento com a sociedade. Num segundo momento, portanto, uma segunda fase de trabalho, pretendemos analisar como é que as instituições de ensino superior portuguesas se envolviam na produção ou co-produção do conhecimento, na transferência do conhecimento e, enfim, tentar entender um bocadinho estas dinâmicas de interação entre instituições de ensino superior portuguesas e a sociedade envolvente, e fizemos isto tanto analisando os documentos estratégicos das instituições de ensino superior portuguesas, como fazendo entrevistas a atores-chave destas instituições. Uma última fase do trabalho, desenvolvemos um estudo de caso
num Health Cluster, que foi o Health Cluster da saúde, um bocadinho para compreender estas dinâmicas de coprodução e cooperação num determinado contexto e numa determinada área, na área da saúde, e perceber estes mecanismos de transferência de conhecimento e, em particular, na área da saúde, a investigação translacional. E, portanto, analisámos o Health Cluster da saúde em Portugal e depois entrevistámos alguns dos responsáveis deste Health Cluster e também alguns investigadores envolvidos em projetos na área da saúde e, portanto, também ligados ao Health Cluster da saúde. Tentando, assim, muito brevemente, dar-vos alguns resultados, digamos assim, destas diferentes fases de trabalho. Como disse, o projeto acabou o mês passado. Portanto, num primeiro momento, analisámos as políticas europeias e as políticas nacionais. A análise das políticas europeias teve um enfoque nos documentos da ERA, da European Research Area, e, portanto, nós vimos que há, de facto, analisando até, aqui é uma explicação muito gráfica, e, portanto, analisando as palavras-chave no contexto europeu e no contexto português e depois um bocadinho os tópicos que mais sobressaem quando analisamos os documentos e, portanto, e depois de uma análise mais profunda a essa documentação, vemos que há, de facto, uma incorporação daquilo que são as narrativas europeias na legislação e naquilo que são as políticas públicas nacionais, mas há também alguma adaptação, naturalmente, ao contexto português. Por exemplo, vemos que aqui o desenvolvimento social e o desenvolvimento do território é algo que é muito particular do contexto europeu e que surge menos no contexto das políticas europeias e, portanto, a conclusão geral é que, de facto, existe esta incorporação e esta tradução das políticas europeias nas políticas nacionais, com alguma adaptação, naturalmente, ao contexto nacional. Falando da segunda fase do trabalho, e que foi, ainda na primeira fase, peço desculpa, um segundo momento, que foi o questionário, que foi distribuído a todas as instituições de ensino superior portuguesas. Este foi um questionário também que foi distribuído em 25 países em todo o mundo, porque também fez parte de outro projeto maior, que foi o projeto APICS, que ainda está a decorrer, e, portanto, também nos permitiu uma análise comparativa, mas aqui no NoBest nós analisámos apenas o contexto nacional e, portanto, tivemos ainda um leque simpático de respostas completas, 2.206 e 3.200 mais ou menos respostas não completas. E, portanto, e também muito sucintamente, vemos que aqui a nível, por exemplo, do tipo de investigação, temos um enfoque numa investigação mais multidisciplinar, mais aplicada e socialmente orientada. Vemos que a importância das ligações ao exterior é considerada grande nas várias vertentes pela maioria dos académicos portugueses. E vemos que, por exemplo, analisando aqui os parceiros externos, os principais parceiros são outras instituições de ensino superior, mas também organizações sem fins lucrativos e também as empresas. A nível do segundo Work Package, portanto, a segunda fase do trabalho, em que nós analisámos os documentos e fizemos entrevistas a 10 instituições de ensino superior portuguesas, 5 universidades e 5 politécnicos, todos públicos, e em que o objetivo era, de facto, perceber de que modo é que houve um bocadinho de mudança na produção de conhecimento e o modo de fazer investigação e como é que era a relação das instituições com os parceiros externos. Nós vemos que, analisando os documentos, de facto, ele aparecia como muito forte a nível de estratégia e de, portanto, missão estratégica, com grande ênfase no desenvolvimento económico. Depois, quando nós fizemos entrevistas, focos grupos e muitas entrevistas, 32 entrevistas individuais, e este enfoque na relação com a sociedade continua, mas vemos que há discursos distintos destes atores, há bastantes tensões e algumas contradições, porque isto significa também aumento da carga burocrática,
algum aqui paradoxo entre aquilo que é uma estratégia das instituições, mas por outro lado alguma subvalorização no que isto toca à avaliação de desempenho ou progressão de carreira. Portanto, é uma área muito desenvolvida, mas que ainda não tem, se calhar, os incentivos próprios. Depois, no último momento, quando analisámos o Health Cluster, nós, de facto, também verificámos que há aqui uma aproximação entre o universo da investigação, das empresas, um alargamento das redes de investigação e uma maior atenção às questões relacionadas com a investigação translacional. E, portanto, as narrativas da sociedade de conhecimento têm-se vindo a traduzir no contexto nacional a diferentes ritmos e intensidades e na prática, de facto, verifica-se aqui algum desajustamento entre aquilo que é a produção legislativa e depois os discursos, as estratégias e os comportamentos dos atores nos diferentes contextos institucionais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos os oradores pela disciplina que puseram na sua apresentação e no respeito pelo tempo. Eu pergunto se os jovens do Ciência Viva estão aqui. Então, vocês fazem a vossa apresentação, não de abertura, mas não de clausura, mas antes do debate. Vão-nos dizer o que é que tinham previsto, porque é que foram convidados. Têm a vossa apresentação. E dizem quem são. É a Alexandra e o... Chama Alexandra Clemente, é o Miguel Ribeiro. E o Miguel Ribeiro. É que eu não tenho aqui, o meu programa não figurava, mas eu sei que está no programa geral. Vocês são da Escola Valsacina? Não, somos estudantes de Lisboa. Então digam lá. Os da Valsacina foram apresentar no outro auditório. Está bem. E são do Ciência Viva. Está aqui. Desculpem lá. Alexandra Clemente e Miguel Ribeiro, da equipa CanFly, dos Salesianos de Lisboa. Desculpem assim, está bem apresentado. E muito obrigado. É no fim. Ok. Sim. Consegues? Eu acho que está. Exato. Aí está. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar do nosso projeto CanFly, que comprometemos ao concurso CanSat. O CanSat consiste na construção de um microsatélite com o objetivo de medir várias condições atmosféricas, no caso da missão primária, que é igual para todos. Ou seja, temos que construir um microsatélite com o tamanho e peso de uma lata, que seja constituído por uma fonte de alimentação, vários sensores, uma fonte de transmissão e um paraquedas. Este concurso consiste em equipas com duas missões, a missão primária e a missão secundária. Como missão primária é igual para todas as equipas e consiste em receber os dados da pressão atmosférica e da temperatura, com o objetivo de depois analisar os resultados e comparar em relação à altitude e à sua variação durante a descida e a subida do satélite. Então, a missão secundária é escolhida por cada equipa e é o que acaba por diferenciar cada projeto. No nosso caso, nós decidimos construir um algoritmo que conseguisse prever o local que era do satélite e também colocar uma câmara no nosso paraquedas que conseguisse filmar todo o lançamento. De facto, fomos capazes de construir o algoritmo, ao qual demos o nome de Real Time Landing Prediction Algorithm, ou RTLP. E como é que o fizemos? Bem, o RTLP funciona através da soma de vetores em tempo real, que se irá traduzir na mudança do ângulo de deslocação do satélite. Ou seja, a cada meio segundo e através da atualização dos dados que recebemos dos sensores, o nosso algoritmo vai fazer uma previsão instantânea do deslocamento do satélite
diminuindo a incerteza da previsão a cada momento. Como podem ver nesta tabela, o deslocamento real do nosso satélite, medido pelo GPS que tínhamos colocado, foi de cerca de 111 metros, com um ângulo de deslocamento de 86 graus. Quando o nosso satélite ainda tinha 75% da distância ao chão por percorrer, o nosso algoritmo previa um deslocamento de cerca de 103 metros, com um ângulo de 67 graus, que se traduziria num erro de cerca de 6%. Contudo, já quando o satélite ainda tinha 25% da distância ao chão por percorrer, o nosso algoritmo foi com a atualização dos dados recebidos, prevendo uma distância percorrida de 115 metros, com uma percentagem de erro menor que 5%. Ou seja, podemos dizer que fomos bem sucedidos na construção do nosso algoritmo. Quanto à câmera que colocámos no nosso vídeo, eu vou... não sei se consegue vir cá colocar o vídeo. Consegue vir agora? Obrigada. Uma pequena interrupção. Certo. Ok, quanto à câmera que colocámos no nosso satélite, foi colocada no paraquedas e agora está em negro porque ele ainda está dentro do rocket a subir, mas ao segundo 20 vai haver a abertura do paraquedas e vão começar a ver exatamente. Portanto, colocámos em cima do paraquedas para conseguir filmar toda a área de queda e também colocámos os dados que fomos recebendo dos sensores, alguns deles sobre a missão primária em específico, para que se consiga perceber mais facilmente quais é que são as condições que o satélite ultrapassa durante o lançamento. E, portanto, para terminar, queríamos também realçar o que trouxemos desta experiência, tanto a nível individual como a nível coletivo. Aprendemos alguns de nós a soldar, a programar em C++, a trabalhar com sensores, como funcionam antenas e paraquedas e ligações de Arduino. Mas, acima de tudo, melhorámos a nossa capacidade de resolução de problemas, principalmente devido à complexidade destes, ultrapassar o stress em conjunto e a não perder a esperança quando as coisas pareciam não ter solução. E vou só deixar o vídeo acabar, já agora é. E ele vai aterrar, não? Ele vai aterrar. E caiu em perfeitas condições, não se partiu, estava para mandar outra vez. Está bem. E tu? E muito obrigada a todos pela atenção. E eu... Aí vai. Não se vai partir, não? Não. Tá. Muito obrigado e boa sorte aí nos vossos trabalhos. Bem, ainda temos oficialmente só 5 minutos, mas temos pelo menos 10 minutos para tirar 5 minutos ao intervalo. As questões estão em aberto. Basta levantar o braço, identificar-se. Se quiserem vir aqui para a mesa, muito bem. Se não, quem tem questões, dirija, por favor. Está ali já uma questão. Diga quem é e a quem dirige. Penso que não. Eles não estão a gravar, ou se estão a gravar. Eles querem gravação. Boa tarde. Não sei se eu posso me apresentar. O meu nome é Ivo Vilela, sou estudante de mestrado em Química no Instituto Superior Técnico e tenho duas perguntas, uma direcionada à palestrante que falou da física ambiental no ensino em Angola. Okay? Eu queria lhe perguntar, além do ensino, portanto, ultrapassando a parte do ensino que é realmente muito importante em qualquer ponto do mundo, quais seriam as oportunidades de trabalho, tanto local como nacionalmente em Angola, em termos da física ambiental? Portanto, quais seriam as oportunidades dos estudantes, assim que fariam o curso, quais seriam as oportunidades de mercado de trabalho em termos locais ou nacionais? E, portanto, se haveria uma necessidade dos estudantes terem que sair do seu país. Espera. Segunda questão. Pronto. Era só essa questão? Não, eu tenho duas questões. Então, diga.
E a segunda é dirigida aos palestrantes, aos dois palestrantes que falaram da filosofia da ciência. Eu queria perguntar se existe já, ou se também existe em termos de outreaching, a possibilidade de inserir e difundir a filosofia da ciência para os cursos de ciência, seja ela fundamental ou, por exemplo, as ciências da engenharia, que é o caso do Instituto Superior Técnico, que tem em abundância. Compreendo que já possa existir a possibilidade dessa inserção, por exemplo, na Faculdade de Ciências, como o departamento já faz parte da Faculdade de Ciências, mas se existe a tentativa e a oportunidade para ampliar isso para outras faculdades dentro da mesma universidade. Obrigado. Obrigado. Quem é que deseja mais colocar questões? Quem deseja? Podem agora, ainda durante a resposta, mas se não, e depois irei encerrar, porque a hora... Então, faz favor, desculpe. Muito obrigada pela sua questão. Eu vou-lhe falar do conhecimento que eu tenho na atualidade e também posso depois adiantar aquilo que nós estamos a pensar já fazer, que certamente vai ao encontro da sua questão em termos de trabalho. Neste momento, a maior parte dos estudantes que estão, enfim, que terminam a licenciatura no ensino de Física em Angola, eles procuram universidades estrangeiras, em particular portuguesas, para o mestrado e para o doutoramento. Uma vez que, a nível de doutoramento, eles não têm, mestrados também é muito, muito reduzido. Mas é essa a equipa, que nós estamos a formar uma equipa, que vai depois implementar em Angola, digamos, nestas 4 instituições, é nosso propósito depois um programa doutoral. Mas isso, digamos, isso é um grande desafio para nós e para os angolanos. Mas é isso realmente que pretendemos. Porque a partir do momento que seja possível doutoramentos em colaboração Angola-Portugal, será muito mais fácil para os estudantes angolanos depois fazerem o doutoramento e continuarem nas suas instituições. Porque provavelmente reparou, quando eu mostrei aquele slide, um número reduzido de docentes. E esse número é um obstáculo, porque há um conjunto de docentes que leciona, digamos, as unidades curriculares gerais e depois as específicas é muito, muito reduzido. Tanto que, eu não referi, mas agora aproveito e faço a sua questão, há unidades curriculares que têm que ser encerradas por falta da componente experimental. E, digamos, isso é um obstáculo e isso leva a que eles procurem o exterior. Mas, a partir do momento que nós consigamos dotar as instituições nesta área ambiental com laboratórios, eu acho que vai haver uma disrupção. E certamente vamos conseguir mais projetos que vão ser fonte de financiamento, por um lado, mas também a nível de ensino, por exemplo, mais cargos de docentes, que certamente vão ser necessários. Eu, neste momento, a investigação, sim, na área de ensino, sim, também acho que podemos apostar, e é esse o nosso propósito, sempre na vertente de física, da parte física ambiental. Enfim, eu acho, apesar de ser um grande desafio, a equipa que está a ser formada, porque nós já temos um número crescente de estudantes que já manifestaram a intenção de vir para a Universidade do Porto fazer o doutoramento, na área também de Física Ambiental, para depois voltar a implementar, enfim, isso acho que vai levar a um grande crescimento. Enfim, fazemos votos que assim seja. Sim, Muito senhor. obrigada. Obrigado também. Professor Cordovil, então, acho que tem aí o micro. Mas eu gosto de estar a ver a pessoa. Sim, senhor. Não sei se isto, creio que isto... Agradeço imenso a questão, porque houve uma coisa que me esqueci. Quer dizer, houve várias, mas também o tempo é o que é. O Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências tem um minor em História e Filosofia das Ciências. Um minor é oferecido aos alunos de Ciências e, desde o ano passado, aos alunos do Técnico. Portanto, um aluno do Técnico pode se inscrever, aliás, até devo dizer,
temos tido uma muito boa receptividade, temos cerca de 30 e tal alunos em cada cadeira do técnico e, portanto, a coisa está a correr muito bem. Desde o ano passado que isso está assim dentro daquilo que foi a reformulação, ou está a ser a reformulação pedagógica do técnico. Portanto, sim, estão todos convidados a ir ao Minor na História e Filosofia das Ciências do técnico. Se outras escolas quiserem juntar, é bom, mas as duas grandes escolas, bem, enfim, também há obviamente a nova, mas dentro da clássica, dentro da Universidade de Lisboa, as duas grandes escolas de ciências, sim, nós ministramos o Minor em História e Filosofia das Ciências. Nós não temos ainda, é uma licenciatura em História e Filosofia das Ciências, mas há um Minor. Aí há Filosofia de Física, Filosofia de Conhecimento Científico, História da Ciência em Portugal, portanto... Sim, senhora. Temos ali uma questão. Diga-me quem é, por favor. Senhor, quer você responder? Eu penso que isso está... Não, eu vou dar uma resposta muito rápida, porque acho que é mais um comentário e um desejo do que provavelmente uma pergunta. Mas deixe-me já agora acompanhar no desejo e no comentário. Sim, repare, e de facto, aqui já estamos a falar de todas as ciências, não simplesmente as ciências ditas duras, as ciências mais fundamentais, ou qual seja a terminologia que nós queiramos para justificar que existem umas que são da Faculdade de Ciências e outras que são da Psicologia, Psiquiatria, enfim. Esse é um debate do que é uma ciência e o que é que faz as diferenças. Isso era uma outra conversa muito longa, não temos tempo. Mas sim, seria obviamente, por exemplo, algumas coisas já se consegue. Por exemplo, em Biologia há uma cadeira obrigatória em Bioética. Pronto, isso consegue-se. Agora, creio que em Química, creio que no Departamento de Bioquímica, na licenciatura de Bioquímica, já haverá também uma cadeira, não sei se é obrigatória ou será opcional, é capaz de ser opcional. Por exemplo, em Informática, na Faculdade de Ciências, existe uma cadeira chamada Computadores e Sociedade, que é obrigatória, que justamente tem a ver com os impactos da informatização, chamada Era Digital. Portanto, aos poucos e poucos, se começa a construir a reforma que o técnico fez recentemente, que começou em 2018, 2017, a ser falada, é realmente extraordinária para o âmbito português, ainda muito tradicional, muito francês, muito de departamentozinhos e pouca comunicação. Ou como alguém referiu esta manhã, nós gostamos muito de falar em interdisciplinaridade, mas depois na prática cada um está nos seus departamentos e o cruzamento é pouco. Portanto, sim, obviamente, a história de uma disciplina e algumas componentes de éticas ou questões filosóficas daquela disciplina, de pensamento crítico sobre os fundamentos, é realmente qualquer coisa que seria fundamental. Algum comentário dos meus colegas de mesa? Se não... Só dizer que uma coisa não tem diretamente a ver com educação, mas tem a ver com, enfim, terá alguma coisa a ecoar um pouco o que o colega aqui disse, quando estes jovens e não tão jovens, investigadores precários, daqui a poucos anos saírem, estes centros que aqui estão, muitos e muitos outros que estão aqui neste encontro, têm um futuro comprometido e eles também. Portanto, acho que é uma coisa que deve estar em cima da mesa. É bonito apresentar resultados, mas também é bonito pensarmos na parte negra do trabalho precário que sustenta esses resultados, infelizmente. Tarefa difícil aí para a nossa Ministra e para todos nós, para ir encontrando as melhores respostas coletivas.
Muito obrigado pela vossa presença, por terem participado nesta sessão de apresentação de projetos bem diversos, de áreas muito distintas. Muito obrigado e continuação de um bom encontro. Vamos vendo por aí.